Já no São Paulo, o substituto de Pablo Maia está escolhido. Não sei se o torcedor vai ficar tão animado. Tem novidades importantes também para Corinthians e São Paulo, de olho em um ex-jogador do Vasco. Por falar no São Paulo, Pablo Maia vai precisar passar por mais uma cirurgia. Já o Atlético Mineiro esfriando o interesse em Thiago Mendes. Falo também sobre o São Paulo monitorando o atacante da Ponte Preta. Será que vale a pena? As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre o São Paulo, mas especificamente de Pablo Maia. E o volante teve constatada mais uma lesão importante. Na temporada passada, ele passou por cirurgia no ligamento do joelho e perdeu praticamente um ano. Na volta aos gramados, em 2025, boa recuperação, titular absoluto, até que se contundiu no confronto contra o São Bernardo na noite desse domingo. Após exames, ficou constatada uma lesão no ligamento do tornozelo direito. Já tem até cirurgia marcada para essa quarta-feira. São Paulo só não divulga o tempo de recuperação. Carlos Belmonte, que participou da cerimônia de de definição de horários das quartas de final, disse o seguinte sobre o volante, abre aspas: acho que ainda é um pouco cedo para falar sobre o tempo de afastamento. É uma questão ligamentar. Nossa expectativa é ter até o fim do dia um posicionamento mais claro do departamento médico. A informação que eu tive agora é de que devemos optar pela cirurgia. E aqui que vem a pergunta, será que o São Paulo pode ir ao mercado em busca de um substituto? Só para lembrar ou contextualizar que o Luiz Gustavo não terá condição de jogar as quartas de final, o jogo contra o Novo Horizontino na próxima segunda-feira. No melhor dos mundos, o Luiz seria a alternativa para a semifinal. Além da ausência do Luiz Gustavo, tem essa questão do do Pablo Maia. E aí, só para completar, as tratativas com o Thiago Maia seguem em muita dificuldade. O São Paulo não está disposto a gastar dinheiro para liberá-lo automaticamente junto ao Al Rayyan, e o time qatari só está disposto a aceitar a liberação imediata mediante compensação financeira. Você, na condição de dirigente do São Paulo, gastaria uma grana e anteciparia a chegada do Thiago Mendes? Só para lembrar que o São Paulo hoje não tem dinheiro para investimento algum. Bora falar agora sobre São Paulo e Corinthians de olho em um ex-vascaíno. Eu me refiro a Eginaldo, atacante, que atua pelos lados do campo, só 20 anos de idade, ele é reforço desde a temporada de 2023 do Shakhtar Donetsk. O Vene Casagrande contou nessa segunda-feira que o Corinthians e o São Paulo sondaram o Shakhtar em relação à possibilidade de um empréstimo. Jogador que não é titular absoluto por lá, ele tem até atuado nos jogos mais importantes do Shakhtar, mas não participa efetivamente de todos os jogos. Na temporada atual, 21 partidas, 2 gols e 2 assistências. Tanto o São Paulo quanto o Corinthians quiseram esse atleta de forma temporária até dezembro, com opção de compra. O Shakhtar diz que com esse modelo de negociação não há nenhuma chance de acordo. Só para lembrar que o Shakhtar havia o comprado do Vasco por 3,5 milhões de euros. Hoje, de acordo com o Transfer Market, o Eginaldo vale 3 milhões de euros. Chama atenção o fato de o São Paulo não admitir a busca por atacantes, embora o Zubeldia tenha sugerido e pedido a contratação do Jean Dias, atleta que pertence à Ponte, 34 anos de idade. O Corinthians também tem afirmado que depois do Angeleri, que está praticamente fechado, a busca se dá, se rolar, por um zagueiro. Bora falar agora sobre as datas, horários e locais das quartas de final do Campeonato Paulista. Rolou nessa segunda-feira uma reunião na federação para definição desses confrontos. As quartas de final começam com São Bernardo e Palmeiras, jogo marcado para sábado, 20h30, no 1º de maio, estádio do São Bernardo. Transmissão da Cazé TV, além do Nosso Futebol, o Allplay e Zapping. No domingo, 2 partidas, a primeira delas Corinthians e Mirassol, 18h30, na Neoquímica Arena, transmissão da Record, da Cazé TV e das demais que eu já citei. Já Santos e Red Bull Bragantino se enfrentam às 20h45 na Vila Belmiro, com transmissão da Cazé TV e das outras que eu já citei, exceção a Record. Quartas de final serão fechadas na segunda-feira, às 8 da noite, com São Paulo e Novo Horizontino, confronto marcado pro Morumbis, transmissão da TNT e da Max. Preciso falar agora sobre o São Paulo, que monitora a situação de Jean Dias, atacante de 34 anos de idade, que faz bom campeonato pela Ponte Preta. A informação veio do blog do São Paulo e dá conta de que Zubeldia ficou impressionado
com o jogador na derrota do Tricolor por 2-1 para a Ponte, outro dia no Morumbis. Jean Dias de fato fez um bom jogo e faz um campeonato paulista bem legal. São 11 partidas e 3 gols. Ele é titular absoluto da Macaca, que foi eliminada nesse domingo depois de perder em casa por 2-0 para o Red Bull Bragantino. Mas, porém, contudo e todavia, imaginar que o Jean Dias possa ser útil no São Paulo de hoje, tendo o Tricolor jogadores de base, como por exemplo o Henrique Carmo, mostra o quanto o Zubeldia está desalinhado em relação à utilização de atletas da base. São Paulo tem uma das categorias de base que mais revela e o Tricolor precisa dar espaço para esses atletas, mas o Zubeldia prioriza contratações de jogadores mais experientes, ainda que esses caras não tenham um currículo extremamente vitorioso. O Jean Dias, antes de jogar na Ponte, havia disputado a temporada passada pelo Paysandu. Já havia jogado também por Inter, Caxias, Marcílio Dias, a Manaus, São Luís, 15 de Piracicaba, entre outros. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do São Paulo: Jean Dias, da Ponte, 34 anos, seria uma boa opção? Já uso o espaço para comentário para avaliar, beleza? Só para completar o noticiário do Tricolor, a vitória por 3-1 contra o São Bernardo, fora de casa, confirmou a melhor campanha do grupo. São Paulo recebe o Novo Horizontino no Morumbis, no jogo de quartas de final, depois passando, deve ter um grande pela frente, possivelmente como visitante. Só para arrematar em relação ao São Paulo, Pablo Maia foi a notícia triste do domingo. Ele saiu sentindo o tornozelo. Uma série de exames serão feitos nas próximas horas para diagnosticar o grau da lesão. Ah, só mais uma: Zubeldia usou 2 vezes o 3-5-2, esquema com 3 zagueiros nessa temporada. E nas 2 vezes o São Paulo conseguiu evitar tropeços, empatou com o Palmeiras fora de casa e venceu o São Bernardo no ABC Paulista. Bora mudar de assunto e falar sobre quem deve ser o volante do São Paulo para substituir Pablo Maia. Você sabe que o Pablo se machucou no jogo contra o São Bernardo. Nessa segunda-feira, depois de exames, ficou constatada uma lesão de ligamento do tornozelo direito, com necessidade de intervenção cirúrgica. Ninguém sabe ao certo quanto tempo ele vai ficar de fora. A partir daí, começaram a especular se o São Paulo poderia insistir na contratação do Thiago Mendes, antecipando sua vinda na metade do ano, ou se poderia reutilizar Luan e Lisiero, 2 jogadores formados na base que foram preteridos recentemente pelo técnico Luiz Zubeldia. Conversei com o Douglas Schwartzman, que é o diretor das categorias de base, e ele contou que a solução já está escolhida. Trata-se de Negrutti, volante de 20 anos de idade, formado na base do São Paulo, foi campeão da Copinha desse ano e chegou a atuar em uma partida do time principal no Campeonato Paulista, aquele jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, na estreia do Tricolor na temporada. Foram cerca de 20 minutos nos instantes finais, na parte final da partida. Negrutti chegou ao São Paulo com 10 anos de idade e sempre deixou enorme boa impressão, embora ainda não tenha sido bem aproveitado no time principal. A promoção do Negrutti à equipe de cima foi festejada pelos dirigentes, membros da comissão técnica e demais jogadores em Cotia. Segundo o Douglas Schwartzman, que é o diretor da base, Negrutti é muito bom jogador e só precisa de espaço para não sair mais do time de cima. Sobre Thiago Mendes, negociações seguem em dificuldade. O Atlético Mineiro até sondou a pedido do Cuca, mas não está disposto a pagar uma compensação financeira para o Al Rayyan. Dessa maneira, São Paulo volta a ser favorito para contratar o volante de 32 anos, mas só para metade do ano. Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. Contei para vocês durante o fim de semana que o staff do Thiago Mendes estava otimista em relação à possibilidade de contratação do volante pelo Galo. Mas, na noite desse domingo, conversando com uma pessoa do departamento de futebol atleticano, posso dizer que o negócio esfriou. Cuca fazia muita força para que o Thiago Mendes fosse contratado e insistiu que os dirigentes do Atlético oferecessem uma compensação financeira para o Al Rayyan para a liberação imediata do volante de 32 anos de idade. O Al Rayyan tem contrato com o Thiago Mendes somente até junho e gostaria de voltar ao Brasil o mais rápido possível. Ele tem um acordo verbal com o São Paulo desde o ano passado, mas o tricolor se recusa a fazer esse pagamento para o Al Rayyan. E é nesse cenário que o Atlético Mineiro entrou na parada, entendeu as condições, mas não deve fazer uma oferta oficial. Pelo menos essa é a posição que eu obtive na noite desse domingo e que foi confirmada na manhã dessa segunda por uma pessoa da comissão técnica. A justificativa do Galo é de que não há dinheiro para mais novos investimentos. Se o Atlético for contratar alguém, será sem custos. E o Thiago só chega sem custos na metade do ano. Atleta que é
querido pelo Cuca, seria uma substituição natural para o Otávio, mas nesse momento parece um pouco mais complicado. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês, beleza? E o Thiago Mendes no São Paulo. Luiz, deixa eu explicar essa história do Thiago. O São Paulo tem desde a metade do ano passado um acordo verbal com o Thiago Mendes. Salário, tempo de contrato, luva, tudo acertado. Restava, porém, que o São Paulo se acertasse com o Al Rayyan. E o São Paulo deixou bem claro desde o princípio que não tinha a intenção de colocar dinheiro para a liberação antecipada do Thiago Mendes. Jogador de 32 anos de idade, veterano, vínculo até a metade desse ano. E aí o São Paulo contava com a ajuda do Thiago Mendes para uma liberação gratuita. Só que o Al Rayyan sempre relutou com essa ideia, por entender que, por mais que não fosse utilizado, que o Thiago Mendes valeria dinheiro. E o tempo foi passando, a dificuldade na negociação, aí até que o São Paulo já meio que estava jogando a toalha em relação a ter o Thiago Mendes agora nessa janela, mas iria contratá-lo para julho. Acaba o contrato em 30 de junho, ele assina um pré-contrato e vem. Foi aí que surgiu o Atlético. Acho que foi até o pessoal do Fala Galo quem publicou que existia uma negociação em curso. Eu entrei em contato com uma pessoa do staff do Thiago, e essa pessoa admitiu que o Galo estava quente na parada. E está quente na parada porque, ao contrário do São Paulo, o Atlético topa pagar uma compensação financeira ao Al Rayyan para liberação imediata, tá bom? O Fabiano Teles perguntando se o Ferreirinha pode voltar para o Grêmio, se isso procede. Cara, o Ferreirinha saiu muito mal do Grêmio, mas muito mal. É bem verdade que vários dos problemas do Ferreira tinham a ver com o empresário dele, ou com o ex-empresário, né? O Pablo Bueno. O Pablo não representa mais o Ferreira. Enfim, uma possibilidade de reforço no São Paulo para essa fase final do Paulistão, já eu não acreditaria nem apostaria nisso, tá? O São Paulo passando por enormes dificuldades financeiras. Hoje, a discussão no São Paulo é sobre a contratação do Diniz. Podemos responder também sobre o tema. O São Paulo, além de ter doado o William Gomes, para variar, ainda foi parcelado. Alan, difícil ter negócio hoje em dia à vista, tá? Muito difícil. Quase nada. Nem tô aqui para falar bem nem mal de ninguém, mas não tô... Isso aí não... Sobre Diniz no São Paulo, deixa eu falar um pouquinho sobre o Diniz. Na sexta-feira, eu contei para vocês que o Juliano Bertolucci almoçou com o presidente Júlio Casares. Vamos dar nome aos bois, tá? O almoço foi entre o Bertolucci e o Júlio Casares. O São Paulo pode até negar o encontro, mas eu asseguro que houve um encontro e que a reunião foi para debater sobre Diniz. E vou dizer mais. A coisa está muito bem avançada para que o Diniz seja o técnico do São Paulo. O Diniz gostou da ideia, valores não são problema, enfim. O que ficou combinado é que o Diniz assume o São Paulo depois do Campeonato Paulista. A única chance desse negócio melar é se a torcida fizer um barulho muito, muito grande. E tem feito, né? É bom que se diga. Ou então, se o São Paulo for campeão paulista, e aí os caras adiariam essa demissão do Zubeldia. O São Paulo fez questão de negar para os setoristas: não tem nada, Diniz não tem nada. O Arnaldo, que é meu amigo, trabalhamos juntos nos tempos de ESPN, chegou a imaginar que poderia ser uma notícia plantada pelo staff do Diniz. O que significa isso? Que o assessor do Diniz, o Juca Pacheco, que já trabalhou no São Paulo, teria vazado para mim que existia esse acordo só para tentar valorizar o nome do Diniz. Cara, não tem o menor sentido isso. Até mandei mensagem para o Arnaldo, porque é um cara que eu respeito e gosto bastante. Qual era a lógica da assessoria do Diniz vazar isso, sabendo que isso poderia até melar o negócio? Para o Diniz, qualquer notícia nesse sentido é ruim. O Diniz precisaria ser anunciado com tudo fechado. Já fechou e os caras anunciam aí para não dar tempo nem do torcedor contestar. Essa notícia me foi passada por uma pessoa que não tem nada a ver com o Diniz, tá? É bom que se diga isso. Rapaziada boa, ficamos aqui com o giro de notícias do maior clube do Brasil. Claro que a gente tá falando do São Paulo. Se você gostou do conteúdo, chega aqui deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativa também o sininho de notificação, porque sabemos que é importantíssimo demais a sua participação neste canal, neste conteúdo, com a sua belíssima e exclusivamente participação. Deixa aqui seu comentário, seu palpite, suas informações, suas críticas, deixa aí o que você quiser. Um grande abraço no coraçãozinho, até o próximo vídeo, vamos pra cima.